para todos nós. E aqui mais uma vez para fechar então a série O Seu Coração Pulsa por Você. E hoje vamos falar um pouco mais sobre do que é que você está fugindo, você está desistindo do quê, né? De quem, né? Do que você está desistindo, né? Toda essa questão da desistência, enfim. Vamos aguardar só um pouco, né? O Instagram entregar aqui para algumas pessoas, para chamar aqui os meus seguidores, né? Para essa live. Mas você que está aqui agora, gratidão. Você que vai ver depois, gratidão também. E aqui tá chovendo e por aí? Chove também? Temos bastante chuva esse ano, né? Vamos ver como será os outros meses, né? Adentrando aqui. Oi, Sara. Gratidão pela presença. Do que você está desistindo, Sara? Né? Hoje é a grande questão. Vamos entender um pouquinho disso, né? Dessa questão da desistência. Na realidade, né, a desistência, ela pode ter dois sentidos, né? Sol e chuva? Tá chegando aí a chuva para ficar mais fresquinho, não sei se abafa, né? Pode ser. Então, a desistência, ela pode ter dois significados, né? Você abrir mão de alguma coisa, no fundo é sempre isso, né? Você abrir mão de algo. Então, você tá desistindo do quê, né? Qual é a questão que eu estou abrindo mão, né? Em referente a quem, né? A grande questão da desistência é que muitas vezes a gente desiste das coisas erradas, né? E a principal coisa que a gente desiste é da gente. De ser o que nós já somos, né? Em essência, né? Porque se a gente pergunta para criança mesmo, né? O que você quer ser quando você quer crescer? E se ela tá num ambiente, né, um pouco mais relaxado, um pouco mais saudável, onde ela pode se manifestar, ela vai dizer para você, eu quero tal coisa, né? Já brota. Tanto é que tem crianças que já falam assim muito claramente, eu quero ser tal coisa. E né? Ela já vem assim nesse propósito aí já firme. Então, quando a gente está desistindo, de algo que para nós pode ser muito precioso, que é a sua essência, que é aquele lugar aqui dentro da gente que pulsa e anima, né? Que várias doutrinas chamam aí, né? O Deus interior, a partícula divina, a centelha divina, não importa o nome. É esse calorzinho aqui, ó, que tem lá no peito, lá dentro do nosso coração, né? Se abrir o coração físico, você não vai achar, porque é um fogo espiritual, né? Você vai encontrar isso, e é ele que impulsiona você. É ele que anima esse seu corpo, né? Você fala aí, ó, vai braço, mexe, ele mexe. Mexe, você coordena isso. Você deixar o braço aqui, ele não faz nada, ele não tem uma vida, né? Tem um comando interno aí. Então, por que geralmente a gente desiste, né, das coisas? Porque você vai ter que lidar com alguns obstáculos externos e internos. E dependendo do tamanho do obstáculo que a gente está lidando, você simplesmente abre mão de ser o que você é. Às vezes, você está usando a ferramenta errada para lidar com ele. Você acha que é de um jeito, mas é de outro. Por quê? Porque existem frases dentro de nós, né? Ah, menino, para com isso não vai dar certo. Ah, quando você crescer, Sara, né? Quando você casar, Sara. A gente tem esse, inclusive a Sara tá aqui, né, Sara? Então, todas essas questões, né, que a gente vai olhando e tem dentro da gente, são esses muros que a gente construiu. Então, você vai lidar com aquele muro, quando você põe a mão nele, né, vou lidar com tal resistência. Você põe a mão ali na dor, na resistência, no que seja o obstáculo, e vem toda a carga emocional que está ali presa. Né? Junto com as cargas, o que vem? Vem frases, vem estados de ânimos, vem os medos, vem aqueles sentimentos antigos, né? Vem as histórias. Você lembra, né? Tem uma memória,
esse obstáculo tem uma memória. E aí você fala assim, acho que eu não quero olhar para isso. E você desiste. Deixa eu fazer uma outra coisa, né? E você desiste daquilo. Mas essa é a porta para você alcançar o que você quer. É isso que está impedindo esse calor aqui, ó, do seu coração, lá da sua parte maior, mais divina, ir para fora. Então, não é tão simples assim a gente fazer desistências. Quando que as desistências são bem-vindas? Quando elas estão a serviço de você futucar a vida do outro. Aí você tem que desistir mesmo. Desistir de controlar a vida do outro, desistir de salvar o outro, desistir de fazer pelo outro, né? Então, essas desistências são bem-vindas, de julgar, de criticar, de se bater, e isso é importante. Então, a desistência, ela tem esses dois aspectos, né? Você abrir mão de coisas que não constroem, é excelente. Mas tem umas coisas que você não pode desistir. Se você abre mão, o que vai vir na sequência? Eu fracassei de novo. Meu Deus do céu, eu sou um nada. Aí você começa, né? Se julgar. Lá vem, aquilo que você tinha aberto mão, não. Você retoma, insiste no que não precisa, né? Então, a gente tem que desistir de algumas coisas. Muitas vezes, o que acontece? Você tem informações, olha, açúcar faz mal. Na sua família tem um monte de diabético, né? E açúcar faz mal. Todos os médicos falam, nutricionista, tira o açúcar, diminui o açúcar, para com o açúcar, porque o açúcar é isso, o açúcar é aquilo, um monte de história. E você tem lá, na sua família, uma questão com o açúcar, muitos diabéticos. Você tem informação, mas você não desiste do açúcar. Porque tem uma carga emocional atrelada ao açúcar. Desistir do açúcar, né, é uma parte do processo. Mas tem que olhar essa outra questão, ó, que está atrás, que o açúcar esconde. O açúcar esconde muita coisa. Né? Por quê? Porque ele coloca você num lugar ruim. Né? Se ele fosse bom, todo mundo que come açúcar estava ótimo. Muito pelo contrário, né? Todos vamos ficando com o organismo muito desestruturado. Eu já fiz essa experiência, né? Com açúcar, sem açúcar na minha vida. E é muita diferença, né? Só que a gente não percebe porque você tá usando, né? Que nem o ratinho lá no experimento, que toda vez que ele tentava sair da gaiola, ele recebia choque. Recebia choque. Ele parou de tentar. Tem uma hora que acaba o choque, não existe mais, ele não sai. Por quê? Porque para ele tá registrado que ali ele sempre vai tomar choque. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai, no dia a dia, reprisando, né? Que nem sessão da tarde, antigamente. Você vê o mesmo filme, é o mesmo filme. E hoje, né, hoje de novo, né? Vamos ver novamente. Então, essa questão do desistir, ele tem esses dois aspectos. Desistir daquilo que me provoca mal-estar e que já vem sendo falado para mim repetidas vezes, mas que eu fico assim, deixa para depois. Isso tem um preço caro, né? Isso tem esse preço de insatisfação que você tá pagando agora. E aí você engadia mais uma vez, não. Em vez de fazer aquele workshop do sábado ou do domingo, nesse caso no domingo, eu vou comer uma pizza. Pessoas que fazem isso. Eu vou, né, me emaranhar mais, me envolver mais um pouquinho com a minha questão e deixo para o outro mês. E vai perdendo esse tempo. O que acontece? Cada vez que você desiste de si, o próximo passo vai ficando mais complexo e mais pesado e mais difícil. Porque vai acumulando mais coisa. Então, aquele lixo que você tira diariamente, ele tem um peso. Aquele lixo que você tira a cada 2 anos tem outro peso. Aquele lixo que você tira uma vez na vida é outro peso. É outro procedimento. Isso vai levar mais tempo. E aí, eu quero desistir e quero assim, que seja imediato tudo. Que eu não tenha que
fazer todo um processo de tirar pá por pá. O lixinho que eu acumulei 30 anos, 40, 50 vidas, né? Eu estou imediatista. E aí, no meio do processo, quando tá para fazer a virada, no último momento, eu caio, antes da chegada. Porque eu tô ali, ó. Ai, meu Deus, não, eu vou largar. Não, não largue de você. Uma das coisas que eu aprendi, a primeira desilusão amorosa que eu tive com o meu terapeuta é assim: pior do que você perder uma pessoa é você se perder. Então, assim, o outro é o outro. Aqui, ó, eu que tenho que cuidar, né? Então, se eu desisto de mim, o outro não vai poder fazer nada. Máximo, ele vai me fazer uma sonda e enfiar, sem a minha vontade, alguma coisa boca abaixo, para ver se eu fico ali viva, né? Vivo morto, como disse minha amiga outro dia. Então, essa questão da desistência, ela tem muitas implicações na vida da gente, para onde isso vai te levar, o que você está construindo, né? Então, se o pedreiro, por tá difícil carregar a massa, desiste de fazer a base, a casa não vai sair. Vai ficar naquele estágio. Aí você vai remontando em cima, daqui a pouco ela cai. Tá fazendo sentido, né? Então, desistir de você é desistir desse calor que tem dentro de você, dos seus sonhos, das suas alegrias. Às vezes você fala, ah, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer. Não importa, dê o primeiro passo. Né? Se tá tão assim difícil de você localizar, é porque ainda tem muita coisa para jogar fora. Não precisa ficar pior, né? É convidativo ficar melhor. Então, você vai tirando aí as suas coisas no seu ritmo, para não se atropelar também, para não se violentar. Então, o desistir, ele tem um preço alto pra gente, né? Desistir de ser correto, desistir de ser honesto, desistir de amar, de se amar, porque tudo que você faz repercute para você em primeiro lugar, porque é você que está fazendo. Se você está mentindo, é você que está mentindo, isso tem uma consequência no seu ser. Se você está enganando, se você está amando, tudo é aqui, ó. Nada diz respeito ao outro, né? Em primeiro lugar, você é responsável por isso aqui. Se aqui você está engendrando, né? Está construindo coisas bonitas, pode levar um tempo, mas isso que você manifestou vai voltar. Pode não vir de onde você quer. Desista de esperar, né? Que venha adiar. Pode vir dizer. E você tá aqui fixo no ar, né? A gente tem um padrão de cisma com as coisas muito grande, né? Querendo que A mais B dê C. E às vezes não é assim, né? A vida não é assim, né? Ela tem que ajeitar, né? As coincidências, as ressonâncias para chegar àquilo. E às vezes precisa dar uma voltinha, né? O universo tá te ouvindo, ele vai trazer. É que você tem pressa, né? A gente tá num mundo muito afobado ultimamente. Você pede na hora do almoço e já quer que tá pronto na hora da janta. Às vezes demora um tempo. Até para você estar pronto para receber o que você pediu, porque às vezes você não tá pronto. Você está sendo aprontado para chegar lá, né? Então, desistir não é uma opção. Desistir de si. A gente tem que desistir das coisas que nos magoam, que nos machucam, né? De ficar guardando aquilo que não presta pra gente, né? Guardar mágoa, ressentimento, ódio. Gente, isso não é bom, né? Você ficar aquele trem fermentando assim, gerando doença, gerando baixa estima, gerando peso espiritual. Nada disso é bom, né? Disso a gente tem que desistir mesmo. Quanto mais rápido, melhor. Desistir do orgulho, desistir da arrogância, desistir da falsa superioridade, da prepotência. Né? Dessas coisas, sim. Ontem, né? Logo, agora, né? Você pode escolher. Então, abrir mão, né, de algumas coisas é importante, mas no lugar certo, aquilo que vai te construir, tá? Por que muitas vezes isso acontece, né? Porque nós temos uma tal de lealdade, né? Que Bert Hellinger,
nos explica bem na questão da visão sistêmica. Bem-vinda, Magna. O que acontece na visão sistêmica em relação à lealdade, né? Para a criança, papai e mamãe são deuses, são eles que mantêm a vida. Então, o que a criança faz? Ela gruda emocionalmente no pai e na mãe, eles são meus modelos. Ela não conta isso para ninguém, mas é ali, não é pensado, né? É sentido. E aí, pai e mãe é centro no universo. Tudo que pai e mãe faz, a criança toma como verdadeira, ela não tem outra referência. A gente trabalha com referências na vida, né? Então, eu tô aqui onde eu estou hoje, mas eu tô de olho ali, ó, naquele próximo modelo, daquele passo que eu ainda não alcancei. Então, a criança olha, papai e mamãe traz comida, papai e mamãe traz isso, papai e mamãe é isso, papai e mamãe é aquilo. E aí, o que acontece? Eu tenho que ser leal a essas criaturas, porque a minha vida depende deles. Então, muitas vezes a gente vai ter que desistir de coisas que nós aprendemos lá, ó, emocionalmente, através de papai e mamãe, porque não são saudáveis. Não era para eles também, mas eles também não desistiram. Eu não posso mexer em pai e mãe, mas eu posso mexer em mim. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar numa questão chamada aquele triângulo, né, vicioso, né? Eu chamo de povo fermento. Porque nada dali sai bom e esse negócio só cresce se você não cuida disso. A vítima, o salvador e o vilão, carrasco, perpetrador, dê o nome que você quiser. Esses três, nenhum deles presta. Entenda isso, nem o salvador, tá? Ele tem uma carinha de bonitinho, mas ele ferra com você igualmente. Por quê? Porque dentro de você tem uma vítima que você não tá olhando, tem umas feridas que você tá ignorando para poder salvar o outro. E quando eu quero salvar o outro, onde que eu ponho ele? No lugar de vítima. Ele precisa sair do lugar de vítima, mas quando eu salvo ele, eu não deixo ele exercitar a força dele. Então também não sou bom. Eu tô ferrando com a vítima. Não quer dizer que eu não vou pegar alguém machucado e vou levar no hospital. Eu tô contribuindo com a saúde da pessoa. Mas eu não posso tirar a força dela. E o carrasco só existe porque ele é mais sincero, digamos assim, né? Ele tem uma ferida e ele bota trem pra fora, porque eu tô com raiva de você. E vai lá e crau na vítima. Né? E ele é o pior da história. Né? Nem sempre. Né? O salvador, às vezes, causa mais problemas do que a vítima. E a vítima, gente, tem uma força gigante. Tem vítima que controla muita gente. Ela não é fraca. Vocês não subestimem a posição da vítima. Né? E muitas vezes, socialmente, ela é ótima. Vai você falar de uma pessoa que está lá manifestando um papel de vítima, perto de uma outra que não entende o processo, você vai ganhar um papel que não é muito gostosinho, sabe? Então, nenhum desses três são bons. Se você se reconhece em algum momento, em algum deles, porque a gente transita entre eles, recolha, reveja. Não faça nada enquanto você estiver aí. Vá para um outro lugar, uma outra posição, né? Genuína. Olha, eu não tô podendo agora. Espera um pouquinho, né? Porque qualquer um deles vai gerar um efeito adverso, não é curador. Não leva ninguém para o mais, nem você e nem o outro, né? E aí vocês vão ficando tudo, segundo o Bert, tudo emaranhado, tudo amarradinho um no outro para poder resolver a questão. Então, a vítima porque não exercitou sua força, o salvador porque exercitou uma força inadequada e tirou a oportunidade da vítima se ver, o carrasco porque machucou alguém, né? Ele também tem a parte dele. E que também não cuida da sua ferida e fica exercitando a sua ferida em cima do outro, de uma forma distorcida. Então, todos três têm uma dor igual. Por isso que eles se juntam. Né? Eles estão assim, ó, no mesmo nível internamente, em dor. Então, a gente precisa ficar esperto com isso, porque a gente precisa desistir desses papéis. E eles são muito entranhados em nós. Magna, eu vejo que muitas vezes me passo no papel de vítima. A vítima, ela foi muito abençoada, né? Durante muito tempo. Nós temos um ideal religioso cristão que prega uma pessoa na cruz,
né? É um entendimento muito incorreto do que Jesus queria nos dizer. Né? O papel de sermos cristãos não passa por esse sofrimento. Sofrimento, gente, não liberta. O que liberta é você resolver internamente as suas questões. Dor é inevitável, mas sofrimento é. Sofrimento é totalmente desnecessário, mas o sofrimento é valorizado na egrégora cristã. Então, precisamos, claro que uma construção religiosa para nos mantermos num lugar onde somos dominados. As vítimas são dominadas por alguém, né? Então, aí tem uma estratégia de poder por trás disso. Então, muitas vezes, né, essa ancestralidade tem essa dificuldade de compreender isso. E a gente precisa ficar um pouco mais firme nesse posicionamento para que eles possam compreender. Então, desistir desse ideal de que sofrer é nobre. Não é. Nobre é você honrar o seu processo e fazer o que você precisa fazer, né? Isso sim é nobre. Não você ficar aí, ó, num dos três papéis, vítima, salvador ou herói. Isso não vai levar você para o mais. Você fica se enganando. Essa é a questão do salvador, né? Ele acha que ele tá num lugar melhor porque ele tá salvando alguém. Ele não está. A dor dele está lá. Vou contar para vocês, eu gosto muito de mitologia, né? Então, a história do Hércules, o pessoal conta só até um pedacinho, né? Não conta por que ele tem que fazer os 12 trabalhos que ele teve que fazer depois. Ele estava lá salvando um monte de gente, fazendo um monte de coisa, todo bonitinho, maravilhoso, casado com filhos, amava a mulher dele. Aí ele fez um desaforo para um dos deuses, né? Ficou lá cheio de si, porque eu sou o máximo, eu sou maravilhoso. A Hera deu uma surtada nele, enlouqueceu ele, ele matou a mulher e os filhos. Quando ele voltou a si, ele viu o estrago que ele tinha feito. Olha o tamanho da dor que ele fez com ele. Aí o que ele precisou? Fazer 12 trabalhos, né, para poder resgatar o processo dele. E além dos 12 trabalhos, no meio do processo, ele ia fazendo pequenos atos, porque eram processos que demoravam, não era assim um dia, dois, demoravam anos, as distâncias eram longínquas, o trabalho era grande, era difícil, ele tinha que fazer sozinho, não podia ter ajuda, senão não valia, certo? Então, e no meio ele ia conquistando mais pessoas, ele ia exercitando mais virtudes, em todos eles. Se você pega para olhar mais finamente cada um deles, né? Aquele objetivo, no meio do caminho, ele ia fazendo, ele ia passando por regiões, ele ia contribuindo com as regiões, perdão, até ele alcançar aquele trabalho específico. Então, ao longo de 10, 20 anos que ele levou para restaurar isso, não foi um processo curto, eram 12 trabalhos, no mínimo ele levou 12 anos ou mais para fazer, né? Ele foi se refazendo, aí no final ele consegue uma nova parceira, ele faz novamente uma família, mas porque ele tinha feito umas coisas muito feias, né? Matou a mulher e os filhos que ele amava. Então, esse papel de vítima, salvador e herói, a gente tem que desistir deles. Esse sim você tem que desistir, né? Eles não acrescentam nada, né? E aí, a gente contar pra gente qual que é a historinha da carochinha, né? Que a gente se conta para justificar fazer as coisas que a gente faz. Boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Porque esse papel, né, um desses 3 papéis, ele tem uma historinha interna, tem uma frase, tem um caos, uma vivência. Aí, né, aquelas frases que a gente ouvia na infância, ai, quem é rico, XYZ, né, fulano, lararara, esses julgamentos, né, isso viram crenças, as críticas viram crenças. E a gente toma como verdade algo que não é verdade. Então, a gente tem que ir questionando e descobrindo as historinhas que a gente se conta, né? Por quê? Porque aí, quando você vai tirando essas historinhas de dentro de você, você vai se limpando, o que você está fazendo? Você está esvaziando.
dessa carga emocional que te impede de deixar essa sementinha nova germinar e virar uma árvore maravilhosa que é você. Para que você possa dar os frutos. Eu não sei o que eu vou fazer na vida, mas você tá cheia de coisa que nem é sua. Cheia de história que não é sua. Contaminando o crescimento de você. Impedindo essas coisas que a gente tem que desistir. E não de ser o que você é. Né? Isso tem que ficar firme dentro de você, mesmo que aqui esteja muito difícil, que aqui eu preciso quebrar pedacinho por pedacinho aquilo que eu construí que está muito duro, não desistir de si. Porque se perder, gente, é muito dolorido. Imagina você se perder de você mesmo, né? Quem sou eu? E aí você pergunta e tem um grande nada respondendo. Então, é muito importante, né, você olhar para essas memórias e se esvaziando dela, ressignificando, isso não me pertence mais, isso aqui foi lá, muito lá atrás, não se aplica mais nesse tempo, e a gente está revivendo, né, que nem eu dei exemplo aqui, desse ideal cristão de pregar alguém na cruz, né, desse sacrifício ser valorizado, né? Tornar um trabalho sagrado é outra coisa. Sofrer não dignifica. Isso é incorreto. Né? Aonde que sofrer enobrece, se você não se regenera internamente, se você não se transforma internamente, de nada valeu. Né? Nós temos que viver bem em todas as áreas, no físico, no emocional, no mental, no espiritual, no financeiro, no relacional. Nós temos que estar bem em todas as áreas para a gente ser feliz. Principalmente conosco mesmo. Agora, você ficar em sofrimento, que valor tem isso? Né? E aí você está deixando de viver o quê? Você está abrindo mão do quê? Para honrar esse sofrimento. Você está abrindo mão de alguma coisa. Fique esperto. Tá? Do que você está abrindo mão para sofrer? Né? Achar que está digno. Ir para essa vítima aí e ela é positivo operante. Ela não é. Isso é uma sabotagem justificada pelo social. Tá? Então, tem que abrir mão é dela. Não quero mais. Né? É um processo que você vai fazendo aos poucos e quando você entende e se fecha, se você não cai mais. O outro pode vir até disfarçadinho, você olha e fala assim, tem alguma coisa esquisita. Então, você vai ganhando autonomia por si mesmo. E isso é um processo, porque nós recebemos uma carga social ainda pertinente a isso. Né? Onde a autonomia, principalmente nesse momento do Brasil, está sendo questionada. Né? Então, assim, entre ser dependente e interdependente, tem que ficar atento para você não ir para a dependência novamente. A gente tem interdependências, mas depender é mais complexo, você fica na mão do outro. E aí? Né? Quando tem uma troca saudável e harmônica, é melhor. Não é verdade? Né? Então, vocês têm alguma dúvida dessa questão do desistir? Do que a gente tem que desistir, né? Do que você está desistindo, né? Você está desistindo de um padrão antigo? Isso é bom, né? Você está desistindo de você? Desse eu que não serve mais, que você fica olhando e fala assim, nossa, isso aqui está muito misturado com umas coisas que não servem mais. E tem que jogar essa roupa velha fora. Tá? Tem dúvidas? Como que vocês estão aí? Estão tão quietinhas? Digam para mim. Algum questionamento? Então, aqui eu deixo para vocês a seguinte questão, né? O que é que você está ouvindo, né? Você está ouvindo a vítima, você está ouvindo o carrasco, você está ouvindo o salvador. Qual é o papel, né, que você está ouvindo? Como que é isso? É para refletir mesmo, Magna. A gente precisa ficar auto-observador, né? A gente precisa, ouve de novo, a gente precisa ser muito auto-observador. E mais do que isso, né? Nesse final de semana, lua cheia, eu estou convidando todos, né, para vir fazer essa cura aí dessas coisas, dessas crenças, desses lugares, né? Principalmente ligados à nossa criança, porque a lua vai estar no signo de Leão,
que é aquela fase da criança brincar, poder se divertir, ser alegre, se expressar, ter uma identidade própria, expressar amor, receber amor, né? Aprendendo ali as trocas, os romances. Então, o leão, ele tem um lugar dele, né? Um lugar bonito, né? Onde o amor está presente. Então, vai ser trabalhar essas questões no domingo, para você poder dar justamente esse passo para um outro lugar, ousando ir para um outro lugar. Esse workshop está sendo desenhado para isso, para fazer umas limpezas de umas coisas bem profundas, para que você, liberando, né, essa essência sua, vá para um outro lugar mais leve, mais alegre, mais dinâmico, porque tudo isso que a gente está resistindo, né, em soltar, pesa, e aí você não tem força para dar um próximo passo, tá certo? Então, ainda dá tempo, eu ainda tenho 3 vagas, porque eu trabalho com um grupo menor, para eu poder acompanhar bem as pessoas, pelo menos nesse momento está desenhado assim. E é isso, né? Eu já estou preparando o grupo para domingo, então quanto mais rápido vocês chegarem, melhor, vão colher mais tempo de preparação, tá certo? E por quê, né? Porque se você tá aqui me ouvindo, é porque faz sentido para você, né? Ressonantemente você fez essas perguntas e tá aqui, ó, ouvindo tudo isso, né? Então é para você sim. Aí você fala, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro. Tem. Sabe por quê? A gente gasta com umas coisas muito esquisitas. A gente gasta com umas comidas que não acrescenta, a gente gasta com uma coisa que a gente não precisa no momento. Então, é uma questão de você escolher e priorizar esse processo que vai reverter para você em muito mais. Porque vai chegar na segunda, você vai falar assim, nossa, eu tô naquele lugar de novo, ai, eu vou ter que fazer isso de novo, ai, eu tô com aquela pergunta de novo, a minha vida não tá andando de novo. Então, esse circulinho, ó, tá rodando ainda, né? A programação antiga ainda tá rodando. E lá você vai ganhar, tipo, os códigos para saber, assim, olha, aqui tá rodando, encaixou. Né? Ela falou disso, é isso aqui que tá. Eu tô no circuito velho. Deixa eu parar aqui e fazer uma outra coisa, né? Deixa eu não repetir. Você vai entender de onde vem. Vai fazer assim, minhas cabeças, pof, dá umas estouradinhas, sabe? Porque assim, nossa, era tão óbvio. Então, é óbvio, mas a gente não vê, né? Então, meu convite fica aqui para você. Me chama no direct. Vem para o workshop, ele tá muito bem desenhado, já é o 3º, tô ficando assim, ó, cada vez incluindo mais umas coisas bem melhores. Vamos juntos, né? Tem um pessoal bem bonito já, para que você possa ir para um outro lugar, para sua vida evoluir e crescer, tá? Se você tem dúvida, escreve para mim no direct, deixa nos comentários e encaminhe esse vídeo para quem tá precisando desse workshop. Que tá precisando ouvir isso, tá? Eu agradeço vocês, ó, final feliz para vocês, final de semana, vamos junto, te vejo domingo, te espero. Um beijo, até mais.